Meus irmãos, graça e paz, amém? É uma responsabilidade muito grande estar aqui falando para uma seleta auditório desse, né? Irmãos que eu aprendi muito a amar e aprendi muito na EBD, pessoas que são, como eu digo sempre, uma potência no ensino, né? Então, eu queria, nessa noite, conversar com os irmãos um assunto que, para os irmãos, logicamente, já tem, assim, o entendimento com referência àquilo que a gente vai falar, que é exatamente a Bíblia e o bolso. A gente ter o bolso convertido ao Senhor, né? Não é só você ter, pensar que tem, né? Precisa ter. O cristão, ele precisa ter o bolso convertido também, né? Então a gente vai falar um pouquinho, lógico que tudo que eu vou botar aqui, que tem os slides, é tudo aquilo que a gente fala no dia a dia, né? Nas nossas conversas com casais que estão passando por problema financeiro. Então é muito melhor a gente falar tete a tete do que a gente está aqui agora, né? Então falando na frente aqui com os irmãos. Então me perdoe se por acaso alguma coisa não saiu a contendo, os irmãos se discordarem por acaso de alguma coisa, então depois procure a gente que eu mando você, encaminho você para pastor André para lhe dizer a verdade ou a real, né? Mas são colocações simples que com certeza os irmãos têm já o conhecimento. A gente só vai arrumar um pouquinho e conversar sobre isso, e não me vejam aqui como palestrante, porque eu não sou, né? Eu sou simplesmente presbítero da igreja e estou junto na sala de casais com outros irmãos, né? Mas Deus nos dá graça para que a gente fale da verdade do Senhor, da graça do Senhor, e esse é um assunto muito importante para a vida do cristão, do crente, daquele que tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Antes de a gente iniciar, eu gostaria de falar desse livro do nosso irmão Astolfo, né, O Rolo de Deus. Então quem não ainda adquiriu, eu já tenho o meu exemplar, né? Então Astolfo é escritor, Astolfo é pintor, né? Ele tem pintor não, ele é um artista, né? Tem quadros belíssimos e também um excelente escritor. Eu tive a oportunidade de adquirir seu livro, né? Tá lá na minha estante, né? Uma palavra muito bom que fala da vida, de uma vida, né, do seu servo, da palavra do Senhor, daquilo que a palavra do Senhor faz na vida das pessoas, as pessoas que têm um coração de pedra, e a palavra do Senhor vem e transforma esse coração e entrega um coração, né, de carne, arrependido da palavra, que a palavra chegou naquele coração. Então é uma história muito, muito boa e repleta de exemplos práticos da vida do irmão, do Astolfo, né? Então vale a pena a gente adquirir. Então Astolfo está aqui, depois você adquire o seu livro, pede a ele vai certamente autografar. Está lá com alguém, né? Então está com alguém lá, então se você não adquiriu, vale a pena. É uma potência. Então vale a pena adquirir o livro, irmãos. Eu também gostaria de mostrar para os irmãos esse livro aqui, que é importante para a vida. Deixa eu pegar ele aqui, que eu esqueci de tirar. Bom, tá aqui. Esse livro aqui eu recomendo, Fé e Finanças, né? Se você ainda não leu esse livro, vale a pena você ler, né? Ele mexe muito com o coração daquele que é fiel ao Senhor, né? Daquele que tem a sua vida voltada não só para na igreja trazer dízimos e ofertas, que é o trivial, é aquilo que a gente sempre faz como cristão, mas ser mais ousado, né? Ser mais ousado na contribuição, ser mais ousado na sua vida com Jesus, na sua fé, você trabalhar com fé em alguns campos da sua vida. Então é importante essa leitura aqui, eu recomendo os irmãos. Depois os irmãos podem nos procurar aqui que a gente passa melhores informações, tá bom? Olguinha também tem esse livro, tá certo, irmãos? Então vamos lá. Quando se fala
irmãos, bolso, né? A Bíblia e o bolso. Então, dentro da conjuntura normal, principalmente da igreja, né? A gente tem alguns milindres, né? Porque, veja, nós temos uma igreja, a nossa igreja, eu vou tomar como base a nossa igreja, onde você, quando faz um levantamento financeiro dela, o percentual de dizimistas é muito pouco para quem nós somos hoje. Eu não sei se as outras igrejas é assim, mas como minha referência é essa igreja, né, a gente entra em um campo assim muito complicado de conversar, porque a gente não sabe o que é que as pessoas entendem com referência a dízimo e oferta. A gente não sabe o que é que as pessoas pensam, né? Mesmo o pastor falando sempre, mesmo você tendo textos importantes na palavra do Senhor, que nos traz exatamente essa condição, essa bênção que é você entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta. Então, a gente fica pensativo e perguntando se realmente as pessoas têm o conceito correto e se tem na mente e no coração aquilo que realmente precisa ser feito. Até porque a gente sempre fala, né, os presbíteros sempre vai lá na frente e fala da questão de fé, né, que fala na questão de dízimo, porque dízimo é uma questão de fé, né? Eu vejo sempre assim, a questão de fé. Você tem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e entendeu bem esse chamado na sua vida e você vai lá e contribui, né? Sem olhar para o que foi, se gastou bem, se gastou ruim, não interessa. Interessa é seu coração diante do Senhor, interessa é aquilo que você está fazendo e você está cumprindo aquilo que nós temos como mandamento, vamos dizer assim, dentro da igreja como um todo, tá certo? Então, para falar de Bíblia e o bolso, diz assim, como ser um bom mordomo do que Deus lhe deu. Então, nós vamos falar mais na frente, mas eu queria, antes de falar na questão da mordomia, eu queria falar na questão da administração financeira bíblica. Então, pronto, administração financeira bíblica. Então, se eu falar para os irmãos aqui agora, ó, irmãos, a administração financeira dentro de sua casa como é, né? Então, você ia dar os mais diversos exemplos de como faz, a planilha. Eu não faço, eu boto num pedaço de papel, eu simplesmente pego o dinheiro, faço o sorteio e o sorteio que cair eu pago, quem não pagar eu deixo, e se reclamar eu tiro do sorteio, né? Então, esse tipo de coisa que a gente não entende da nossa vida de um modo geral, até porque Deus estabelece alguns critérios para que a gente seja um bom mordomo daquilo que Ele entrega na mão da gente, né? Então, eu posso acabar, inclusive, a palestra aqui, ó. Palestra não, o bate-papo. Quem palestra é palestrante, né? Então, eu poderia acabar esse bate-papo aqui, dizer assim, ó, eu botei aí a minha vida, tá certo? Então, eu estou falando, tudo que eu falar é de mim, não conheço a vida de ninguém, só conheço a do meu filho aqui, porque é mais organizado que eu, 10 vezes, né? Então, primeiro de tudo, é meus dízimos e minhas ofertas. Não me interessa. Se eu ganhar 1.000 é isso, se eu ganhar 10.000 é isso, se eu ganhar 50.000 é isso. É o dízimo e oferta que eu vou tirar e já mandar para onde tem que mandar. Acabou-se o problema, já aí o meu, né? O restante se divide dessa forma. 50% são gastos fixos que nós temos, né? Água, energia, telefone, alimentação, internet e outros, que a gente tem uma relaçãozinha tal, tudo. Alguns têm, outros não têm. A segunda parte é gastos variáveis, que é lazer, reforma, manutenção veicular, seguro e tal, coisa, etc. e tal. E a reserva emergencial, que não tem para onde correr. Você tem que ter a sua reserva emergencial. Até porque, se você não tiver isso, você está infligindo e criando um problema sério para a sua própria família, né? Nós todos temos que ter uma reserva financeira, não importa quanto seja, mas tem que estar lá
Porque em qualquer emergência, irmão, está ali na mão. Sabe, a gente não passa sufoco, então vai lá, pega e bota, e daí resolve, depois vai ver o que é que faz, se vai no banco, se pega o empréstimo, se vai ir naquilo outro tal, apesar de eu ser contra empréstimo e ser contra cartão de crédito, mas eu vou mostrar aos irmãos. Eu viajei esse final de semana com o pastor André, então eu uso cartão de crédito muito pouco, só quando é uma coisa assim, tal, eu vou e uso, sabe? Aí eu pego o dinheiro e boto na carteira. Aí ele disse, é negócio de velho mesmo, né? Andando com dinheiro no dia de hoje. Eu digo, meu irmão, é melhor Deus. Se esse carro for ali e no meio do caminho, aí o cara vai ter que pagar aí o borracheiro tal. O borracheiro não tem internet lá no meio do caminho. Como é que a gente faz? Tu fica lá e eu vou ir para casa, não é isso? Aí começou a rir. Não, mas é um caso ou outro. Não, meu irmão, mas dinheiro é melhor. Porque dinheiro você chega, paga até logo, me dê meu troco. Ah, não tem troco não, aí eu faço um Pix, a gente faz qualquer coisa. Mas a reserva financeira ela é importante, então eu poderia exatamente fazer e conversar com os irmãos só nesse slide aí, estaria muito bom dizendo para os irmãos que é preciso a gente fazer esse trabalho, sabe? Se você não faz a partir de hoje, meu irmão, pega uma planilhazinha, sabe? Abra lá a sua planilha, então você vai fazer isso, gastos fixos. O que é que eu tenho de gasto fixo? Enrola tudo ali, anota tudo. Gastos variáveis, quais são? Esse, aqui, o outro. Reserva de emergência, está aqui. O que é que eu posso depositar todo mês nessa conta, nessa reserva, para que me dê um suporte. Aí depois eu volto para o que eu falei inicialmente, que é exatamente a questão da mordomia. O significado da palavra mordomia, que é simples, que é um administrador de bens, entre outras colocações que tem no dicionário, a gente entra lá e tem algumas outras coisas. É o administrador, a pessoa que está ali e administra a casa, e você tem uma mansão e automaticamente chama um mordomo, ele vai tomar conta de tudo, vai administrar tudo, as contas, tal, tudo, aquilo outro, mas nós eu peguei essa aí que está mais próximo da gente, vamos dizer assim, administrador de bens, é aquilo que vem, que está na sua mão, mas eu peguei uma definição da mordomia cristã. Na mordomia cristã, eu queria mostrar para vocês esse texto aqui. Mordomia cristã refere-se à responsabilidade que os cristãos têm de administrar e cuidar dos dons, talentos e recursos que Deus lhe concede, com o objetivo de glorificá-lo e servir ao próximo. Então, quando Deus entrega para você aquilo, que tudo é do Senhor, nós entendemos que tudo vem das mãos do Senhor, a responsabilidade que nós temos como cristão de administrar esse valor, de cuidar desse valor, de fazer com que os talentos e os recursos que Deus nos deu, a gente possa administrar, né, para a glória do nome do Senhor, para glorificar o nome dele, para servir principalmente ao próximo. Se a gente não tiver esse conceito, sabe, na cabeça da gente, irmãos, nós não vamos para canto nenhum, não. Né? Porque, veja, eu entendo, e tudo que eu vou falar é de mim, viu, irmãos? Possa ser que você não concorde, porque tudo bem, eu vou respeitar tudo, mas eu aprendi desse jeito, até porque quando eu tinha 12 anos, 11 anos, 12 anos, eu comecei a vender picolé num campo de futebol. Meu pai tem um time de futebol lá na Vila de Rio Doce, então minha mãe fazia os chamados de Dudu, fazia o geladinho e eu saía vendendo lá e vendia uma caixa toda e ficava feliz da vida, porque metade era da minha mãe e metade era meu, né? Então começava assim. Depois vendia batata frita na rua, depois fazia carrego de carro de mão lá, né, da feira para trazer. Então, isso aí eu conto com muita alegria, sabe? E não tenho vergonha de jeito nenhum, porque era assim. Meu pai nos ensinou, e muitos aqui com certeza já fizeram de um pouco tudo aqui também, né? E tenho certeza que também tem. Então isso sempre esteve na nossa mente, no nosso coração, em que a gente tenha que trabalhar para poder conseguir alguma coisa. Então minha mãe sempre disse, olha o dízimo. Tira o dízimo, você ganhou aí, eu sei quando você ganhou, então eu quero ver. Então fazia de tudo para enrolar minha mãe, né? Então pegava lá e dividia aquele negócio todo, as moedas todas,
tentava dar aquele jeitinho para poder dar menos e ficar com mais, né? E fazia isso na cara dura, na frente dela, e disse, rapaz, cadê o dinheiro do dízimo? Não, minha mãe, é porque eu tive que comprar não sei o quê, dava desculpa lá para enganar ela, mas ela, não, você vai dar o dízimo, se você não der, quando você for vender de novo, eu vou já reter aqui, então retia na fonte, é o imposto de renda, né? Já tirava desse negócio. Então a gente aprendeu, quando criança, assim, em ter que dar o dízimo e a oferta, né, mesmo contra a vontade naquele momento, mas a gente, como vai crescendo, a gente vai entendendo as coisas que Deus na vida da gente e tudo, e a gente entra na consciência exatamente certa daquilo que a gente tem que fazer diante de Deus. Então, mordomo é isso, né? Mordomo é quando você recebe esse valor e que você vai administrar da forma que o Senhor coloca no seu coração. Tem várias maneiras de você administrar seus bens, e eu não vou entrar no mérito aqui, como tem que ser feito, né? Mas tem alguns pilares que é importante, que chamam 4T, que é importante a gente conversar sobre eles, que são os 4T da mordomia, são esses aqui, ó. O tempo, né? Então eu queria que os irmãos, assim, ligeirinho no celular mesmo, já fosse abrindo os textos aí, eu vou abrir todos aqui. O tempo, o talento, o tesouro e o templo. Primeiro é o templo, depois o talento, depois o tesouro, depois o tempo. Então eu queria que os irmãos, quem achou aí 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem está mais de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Esse é o homem de Deus. Estou falando aí do homem de Deus. Os 4T voltado para a mordomia cristã. O talento, Mateus 25, 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. A cada um deu segundo a sua capacidade. Então Deus nos entrega talentos para que a gente pegue e multiplique eles, né? A gente não pode confundir talento com dons, tá certo? Talento é uma coisa, talento você já nasce com ele, né? O dom você adquire à medida que você vai trabalhando, a exemplo de uma pessoa que toca violão, por exemplo. Ele não nasceu tocando violão, ele aprendeu isso aí, então automaticamente um dom que Deus deu para ele louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Então talento é exatamente isso, a gente tem que saber que é aquilo que nós já nascemos com ele. Então Deus determinou, chegou para você e disse que você vai ser isso aqui. Então você trabalha aquilo, falou no seu coração, então automaticamente isso se confirma na sua vida. Aí eu falo da questão do tesouro, Lucas 12, 34. Então, onde está o tesouro, o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Então, a firmeza que nós temos que ter com referência àquilo que a gente recebe, o tesouro que a gente consegue juntar, vamos dizer assim, não pode tomar conta do nosso coração, né? O dinheiro, ele é bom, né? Quem é que não gosta de dinheiro aqui? Não vou nem fazer a pergunta, né? Todo mundo gosta de dinheiro aqui, né? Mas o dinheiro, ele tem seus percalços, ele tem seu mal, se ele for administrado da forma incorreta. Ele gera uma série de situações e condições que nos deixa, né, se a gente não prestar atenção e não cuidar disso, nosso coração pertence só a Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ele aqui, nós que temos que encher o nosso coração. Em Provérbios 119, 72, ele fala que a palavra do Senhor é melhor do que ouro e prata. É melhor do que ouro e prata. Então, o salmista ali não troca, né, não troca ouro e prata pela palavra do Senhor, que ela enche o nosso coração, ela dá a condição de a gente poder desenvolver todos os outros
mas em outras situações. O tempo, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo propósito para o Senhor. Tudo tem seu tempo determinado. Todas as coisas, irmãos, tudo tem o tempo determinado para que a gente tenha, vamos dizer assim, as benécias que advêm do nosso comportamento, que nós vamos falar mais na frente. Então, tudo vem das mãos do Senhor, né? Tudo tem seu tempo determinado. E nós temos que agir pensando que Deus, Ele está olhando e vendo a nossa vida e sabe do que a gente precisa. Mas Ele precisa de mordomos aprovados. Você confiaria? Você tem uma casa bonita, tal, cheio de coisa, piscinas, tal. Então pense numa mansão, né? Você confiaria essa mansão a qualquer um? Chegasse assim, não, vou entregar aqui a esse aqui. Não, né, irmãos? Porque você ia pegar a ficha do cara, a ficha corrida dele, ia fazer um levantamento, ia saber do que ele é formado, se ele tem isso, se tem aquilo, quais são as habilidades dele e tal, tudo certinho. Ia botar uma pessoa qualificada, ou seja, um mordomo para poder tomar, para poder cuidar daquilo que você tem, que você vai entregar nas mãos dele. Mesma coisa é o Senhor. Sabe, o Senhor, Deus, Ele só entrega às pessoas, sabe, aos mordomos fiéis, sabe? Ele entrega, lógico, o tanto que for necessário, e Ele vai olhar muito o seu coração. O que é que você tem, né, no seu coração? Como é que você trabalha essa questão? Qual é seu comportamento, né? Qual é a sua, qual é o seu caminhar? O que é que você faz com isso? Quais são as nuances que você pode levar aquele valor a você poder se desviar e fazer outras coisas que não agradam ao Senhor? Então, tudo isso nós temos que pensar, porque o mordomo ele tem essa característica de ser fiel ao dono, de ser fiel à pessoa que está entregando aquilo que ele quer entregar e quer, quando voltar, encontrar tudo da mesma forma que ele entregou, ou melhor ainda. Irmãos, finanças pessoais é muito mais que matemática. Né? Eu estou falando isso porque muitas vezes a pessoa acha que de repente sabe demais e sabe matemática e vai conseguir fazer aquele negócio todo, aqueles cálculos todos que vai. Não é, sabe? Finanças pessoais é muito mais. Finanças pessoais, mais do que matemática, ela é comportamento. Qual o seu comportamento diante do dinheiro? Né? Quando você recebe assim o dinheiro do mês que você trabalhou, lógico, trabalhou e merece seu pagamento, qual o seu comportamento? A gente começa a encontrar subsídios, ou seja, arrumar subsídios para poder justificar, por exemplo, vamos dizer a questão do dízimo, já que eu comecei a falar, né? A gente começa a dar desculpa, tudo, não, eu não preencho o envelope porque ninguém precisa saber, é entre eu e Deus, realmente. Mas veja, é uma coisa que para mim, eu estou falando de mim mais uma vez, é uma coisa para mim que não faz, sabe, eu não tenho dificuldade nenhuma com relação a isso. Quem quiser saber, que sabe, se quiser botar a relação lá, bote. Se quiser divulgar na igreja quem é que não é, divulgue. Eu não tenho dificuldade com isso, sinceramente falando. Porque, veja, eu estou falando mais uma vez de mim, então eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração para fazer com aquilo que Ele me deu. E o Senhor, sabe, irmãos, sinceramente falando, tem umas pessoas que acham que não é assim, bem assim, e o que a gente tem que ser é realmente fiel. Realmente nós temos que ser fiel ao Senhor. Porque à medida que nós somos fiéis ao Senhor, Deus acrescenta as coisas, sabe? Outras coisas, eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de acidentes, eu estou falando da roupa, eu estou falando de uma série de coisas que Deus abençoa e dura um pouco mais. Sabe? E essa conta a gente não faz. A gente só faz a conta do dinheiro. Não, eu dou, mas a prosperidade aí, né? Como o pastor falou, pastor André. Eu dou aqui, mas Deus vai lhe abençoar, pode dar que Ele vai... Não, isso é conversa fiada, irmãos. É conversa fiada. Deus vê o coração da pessoa. Qual é o intento do seu coração? É aquilo que vai falar. Nós vamos falar lá na frente. Então eu tenho que ter
essas duas palavras, comportamento, depois fé e depois o dinheiro em si. Porque se eu tenho um bom comportamento e eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o dinheiro, sabe, é um acessório que a gente vai trabalhar na nossa vida para poder suprir as nossas necessidades normais. Eu não preciso jogar o dinheiro lá para cima para poder tomar conta e estar, vamos dizer assim, no primeiro mandamento da nossa vida financeira, que seria o dinheiro para chegar. Não preciso. Eu preciso mudar meu comportamento diante daquilo que eu percebo que o Senhor me dá, que o Senhor entrega nas minhas mãos para que eu trabalhe. Aí, um estudioso gênio, que não consegue controlar suas emoções, pode se tornar um desastre financeiro. Então, a pessoa que não consegue, sabe, controlar as suas emoções diante do dinheiro, se torna um desastre ali. O cara pode ser o mais sabido de todos. Tem a palavra aqui gênio. O gênio, o cara que é bom na matemática, o cara que é bom em geografia, que sabe, que faz conta de cabeça de tudo, tal, tudo certinho. Mas se não controlar, irmãos, as emoções, vai estar pendurado. E quantas pessoas vocês conhecem? Gente até que trabalha na Petrobras. Chico não, Chico é a potência. Mas tem gente que trabalha na Petrobras, e não poucos, que o cara recebe o salário, e o salário não é um salário ruim. Eu conheço alguns, né? Recebe o salário bom ali e tal, mas automaticamente já entrega tudo porque tomou de agiota, tomou de empréstimo, tomou disso, tomou daquilo, tudo é já pegar e jogar lá, e o dinheiro não dá. Mas o cara é inteligente, o cara passou no concurso da Petrobras, o cara é experiente lá na área de perfuração, o cara é experiente na área tal, tudo certinho, mas não consegue controlar suas emoções diante do dinheiro. E nós precisamos, como cristãos, fazer isso. Paga a pensão, que é uma mulher atrás da outra, né? Aquele negócio todo. Então, é pensionista do INSS. Então, veja, irmãos, é importante a gente ter... Pois não. Tem desestabilizado Tem. muita gente também. Tem uma história de primo. Você que você trabalha lá em casa, antes ele estava passando uns perrengues sérios por causa dessa história de Não, é sério isso, viu, irmãos? É muito sério. Tanto é que o governo aí fez uma jogada aí para proibir que o dinheiro que entra de Bolsa Família, não sei o que e tal, fosse proibido de apostar, né? Mas fora isso, tirando isso, né, a gente tem essa dificuldade, mas mais ainda, nós temos aqui, ó, esses dois indivíduos aí, ó, cartão de crédito e empréstimo. Sabe? Quando ele vem ali, eu já vou dando nas costas aqui, irmão, saindo assim devagarzinho, tudo, porque Deus tem a misericórdia. O cara que entra, agora tem gente que usa cartão de crédito e é controlado. Aí eu dou valor. O cara que bota ali, ó, paga tudo no cartão. Vai pagar o estacionamento R$2, tome no cartão. Vai pagar um coco ali, tome o cartão. Não tem nada que o cara pague no dinheiro. Eu fico até envergonhado de puxar a nota assim na frente dele, né? Porque, né? Essa é uma, ele está olhando para mim aqui. Mas se o cara for, rapaz, tem que pagar R$1 aqui do negócio, tome, tem Pix? Tem, tome, paga. Então, é impressionante isso, mas é o controle que a pessoa tem, é o comportamento diante do dinheiro, né? E esse empréstimo, então, misericórdia, sabe? Então eu digo em nome de Jesus, ó, irmão, se tiver empréstimo, sabe, se você tiver empréstimo, faça de tudo para sair desse condenado, principalmente agora que os juros estão baixinhos, né? Os juros estão uma beleza. Lá no chão, quando inverte assim, de cabeça para baixo a planilha, né? Está lá nas alturas. Empréstimo para ninguém, sabe? Para ninguém. Eu digo assim a vocês porque realmente nós temos devagar, isso vai entrando na vida da gente, a gente vai precisando, a gente vai fazendo aquilo, outro. Eu não estou falando da questão de investimentos não, viu, irmão? Porque, por exemplo, o empresário, eu trabalho lá com o Laércio, nós somos empresários lá na Multiserve e tal, mas a gente não trabalha com dinheiro nosso não, a gente trabalha com dinheiro dos outros, né? Trabalha com dinheiro dos outros. O negócio tem que pagar aquilo ali e tal, tudo certinho, mas o capital da empresa tem que estar sempre seguro ali, tal, direitinho, para poder rodar
as coisas, tal, tudo certinho. Então, a gente trabalha com capital de terceiros lá, né? Lógico que o ideal é que não, que você tivesse o dinheiro para girar o seu negócio e ainda tivesse a sua reserva de lá guardadinha, mas as coisas não estão, mas não está para peixe não, né? Depois de um tempo para cá, o negócio complicou. Era para estar melhor, mas aí infelizmente não deu para ser dessa forma, né? Então, Romanos 13:8, o que é que diz, irmãos? Ligeirinho aí, Romanos 13:8. Olha, me ajuda no tempo aí, viu? Romanos 13:8. Eu não trouxe os papezinhos. Então não preciso falar mais nada, né? Não fique devendo nada a ninguém, sabe? Não, eu sou muito cético com referência à questão de empréstimo, sabe? Só vim pedir empréstimo, tá? Rapaz, me empresta aí, que dependendo da situação, dependendo da pessoa, sabe? A gente ainda faz um esforço para isso, mas fora isso, irmão, sinceramente, é ruim, porque quando você empresta, a Bíblia mesmo fala, você acaba sendo escravo da pessoa. Você passa pela pessoa assim, a pessoa começa a se esconder de você, começa a ir por outro caminho, começa a fazer isso. Aquilo perde. Você perde o amigo, você perde o irmão ali. Boa. Nem peço, nem empresto. Pronto. É a melhor coisa do mundo, né? Então, irmãos, esse é o... É melhor você, se você tem condição financeira, você dê. Ó, irmão, tá aqui, Deus abençoe e tal, resolva aí seu negócio, tudo, beleza. Aí é benção, porque a gente vai falar disso também, né, lá na frente. Então, nós precisamos, mais uma vez, mudar o nosso comportamento diante dessas situações, dessas condições, né? O nosso comportamento não... Sabe, irmãos, a nossa vida não... a gente não pode mais se sujeitar a esse tipo de coisa, né? Até porque Deus nos ensina com referência. A palavra do Senhor é a nossa única regra de fé e prática, e fala de tudo na questão do dinheiro ali. Então, onde é que brota esse comportamento? Como é que esse comportamento vem de onde? Aí vem exatamente do coração. O nosso coração, quando não é, sabe, irmãos, convertido e tem um coração de pedra, como eu falei no livro de Astolfo, tem uma parte assim que fala dessa questão da semente que cai no coração da pessoa. Então, transforma no coração de carne. Nós temos que ter esse coração voltado para o Senhor, para a obra do Senhor, né? Então, isso vem do nosso coração. Quando a gente não consegue, né? Aí eu pergunto mais uma vez, falando em coração, então, onde está o nosso coração? Conforme a palavra do Senhor. Então, eu queria que vocês abrissem aí Filipenses 4, 6 e 7, ligeirinho. Filipenses 4, 6 e 7. E outro texto, Provérbio 4, 23. Bem que eu estou falando assim porque é Bíblia e bolso, né, irmão? Bíblia e... Não andeis ansiosos por coisa alguma, inclusive pelo dinheiro, viu, irmãos? Não andeis ansiosos atrás do dinheiro o tempo todo, dinheiro, a gente só pensa no dinheiro. Quando a gente estiver assim, tem alguma coisa errada. Eu sei que nós temos compromisso por demais, nós temos situações difíceis na nossa vida, acontece, nós passamos por dificuldades, sabe? Mas nós temos o Senhor, que é o nosso guia, Ele que nos ensina a arrumar isso aí, a governar a nossa vida. Então, eu até digo, quando converso com os casais que têm essa situação difícil, né, eu disse, vocês fizeram certo, vamos sentar aqui. Então, boto eles numa mesa redonda, puxo o papelzinho lá, aí faço aquela, né, quais são os seus gastos fixos de vocês? Vamos lá, vou me dar tudo. Né? Os variáveis, e o que é que vocês economizam? Aí vou pegando tudo isso aí, automaticamente faço quanto é que você recebe? Vamos lá botar aqui agora. Quanto é a sua conta? X, tal, vou fazendo. Aí o dinheiro não dá, irmãos. Quando você faz isso aí, sabe que você vai ver o que é que a pessoa tem, e a pessoa tem muita coisa, tem internet, tem Paramount, tem Sky, tem... Meu irmão,
Tem tudo, meu irmão, o cara tem. Quantos anúncios tiver na TV que o cara vê lá, tá lá, ele tá contratando. Não vai dar, claro que não vai dar, né? Ou a gente faz as coisas conforme, ou a gente só dá o passo, meu pai disse, só deu o passo onde sua perna aguenta, viu? Alcança. Se você der mais, você se lasca. Ele dizia mesmo assim, você se lasca. Então, dê o negócio, dê o passo certinho para que você fique firme ali. Então, eu aprendi sempre assim. Então, é importante a gente fazer isso, esse exercício, né? Se tem alguém que está passando por essa situação, chame uma pessoa para lhe ajudar. Porque vai começar logo a cortar, meu irmão. Corte aqui, corte esse negócio aqui, corte isso. Vamos equacionar aqui o nosso orçamento para que a gente chegue lá na frente. Provérbios 4, 23. Ah, certo. E a paz de Deus que excede todo o pensamento, né? Irmãos, Provérbio 4, 23. Guarde o seu coração, meu irmão. Guarde o seu coração, porque dele que procede a vida, as fontes da vida para sua esposa, seus filhos, sua casa, seus negócios, sabe? Tudo aquilo que você colocar a sua mão vai exatamente em caminho para ele, para essas coisas que você tem colocado a mão, que Deus tem colocado na sua vida. Planejamos, mas tomamos a decisão em razão do dinheiro. Vocês já notaram que um casal, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o casal quer ter filho, né? Tá ali, o casal tem um filho já. Aí vai ter outro. Aí o que é que o cara faz? Vai logo pro dinheiro, né? Deixa eu fazer aqui. Quanto eu estou gastando com o primeiro? Tudo certinho, não sei o que e tal. Rapaz, não dá não. Não dá não. Não dá, porque menino hoje é muito caro, por causa daquilo outro, tudo. Eu não digo, sabe, irmãos, que nós temos que ser prudentes, sabe, de a gente realmente fazer aquilo que... Porque, afinal de contas, você quer uma boa educação, você quer, sabe... mas o cara não se mexe. O cara não se mexe para aumentar essa renda, sabe? O que é que eu posso trabalhar, fazer? O que é que eu posso vender? O que é que eu posso, sabe, procurar algo mais para que você possa, de repente, ter uma... Muitas vezes o cara está em casa, trabalhando, morrendo de trabalhar tudo, a esposa está em casa. A esposa tem condição, tem muitas vezes uma pessoa idônea que pode ir ali, pode conseguir um emprego, pode ajudar nessa questão. Né? Mulher minha não trabalha, não vai lá, não sei o que, para estar ali, os cabas vendo minha mulher, não quero isso. Não, meu irmão, acabe com isso. Sabe? Você confia não na sua esposa, você não confia não em você mesmo, né? Então isso é complicado até a gente falar, porque as pessoas muitas vezes, sabe, quando a gente começou e a gente teve lá o Écio Neto, foi o primeiro filho nosso. Eu trabalhava no banco, mas eu trabalhava numa padaria, lá, fazendo pão lá, tudo, e não queria nem saber, trabalhando lá, fazendo bolo, fazendo isso, confeitando aquilo, e foi uma benção, porque a gente deu uma melhorada, porque até então, antes dela, eu passei os 9 meses, né, mas cuidando um pouquinho do Laércio, tudo, mas foi lá e ajudou muito, então deu graças a Deus naquela ocasião. Mas Deus é assim, Ele faz, e a gente tem que realmente... olhar a oportunidade que nós temos, já porque a nossa condição não era muito boa naquele momento. Então, teríamos que fazer isso. Né? Provérbio 19, 21, o que é que diz? Vamos lá, irmãos. Diga de novo, Marcos, eu não escutei. Então, muitos propósitos, nós temos propósitos na nossa vida, nós planejamos fazendo aquilo, tudo está nas mãos do Senhor, irmãos. Sabe? Tudo está na mão dele. Ele conhece todas as coisas. Eu vou cansar de falar isso para vocês. Se vocês saírem daqui, pelo menos decorado isso aí, tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Né? Não pertence a gente, nós somos mordomos. Aí nós temos assim,
a postura de um cristão com relação ao dinheiro evidencia uma mudança de mente, uma transformação. A nossa postura diante do dinheiro tem que gerar exatamente isso, mudança de mente, tem que gerar transformação. Se a gente não transformar a nossa vida mediante uma situação que nós estamos passando, tudo, eu tenho que dar a volta por cima. Mude a sua mente, mude o seu coração, sabe? Faça com que tudo aquilo que você está vivendo ali convirja ali para o bem do seu bem, para você poder tratar, para você trabalhar na sua vida. É assim que vai funcionando, que Deus vai dando graça. Ele diz que trabalhe o seu coração. Trabalhe o seu coração e você mudará seu comportamento. Quando a gente trabalha o nosso coração voltado ao Senhor, um coração aberto na presença do Senhor, um coração que tem à disposição, um coração de carne, sabe, para receber as bênçãos do Senhor. Ou seja, o nosso coração tem que ser igual uma esponja, irmão, sabe? Quando vem a palavra do Senhor, em qualquer área da vida, a gente tem que absorver aquilo, descer para o nosso coração, e quando desce para o coração, ele tem propósito, ele tem bom êxito, a gente vai ter bom êxito com tudo. Né? Mas quando fica só na superficialidade, não contribui. Josué tem uma expressão que ele diz, tenha ouvidos de ouvir. Muitas vezes a gente não tem ouvido de ouvir, a gente tem ouvido, mas não tem ouvido de ouvir. É quando você recebe uma coisa, entra daqui e sai aqui do outro lado. Você não aprendeu nada. Você escutou tudo ali e tal, mas não conseguiu absorver nada daquilo ali. Então é muito ruim isso para um cristão. Aí ele diz assim, a Bíblia fala muito em dinheiro. São 2.350 versículos que tem na Bíblia, veja, 2.350 versículos. Isso o que eu pesquisei lá, né? Tinha outras que ainda dizia que tinha 3.000 e tantos que faz menção ao financeiro. Se comparado à quantidade dos versículos que falam de fé e oração, ou seja, o dinheiro na Bíblia, Jesus falou tanto de dinheiro, mais do que fé e oração. Versículo que tem fé e oração, faça essa pesquisa para você ver, eu achei interessante isso. Os versículos todos na Bíblia que fala de fé e oração são menores do que os versículos que falam da questão do dinheiro. Então o tema, ele é importante para o nosso Senhor Jesus. O tema foi muito importante. O tema continua sendo importante, né? Por isso que Deus quer nos abençoar. Então existem princípios, irmãos, existem princípios em sua palavra que, se seguirmos, mudarão a nossa vida. Então a palavra do Senhor é o nosso tudo, a palavra do Senhor é o nosso norte. E nós não falamos aqui, dizemos, né? A sua palavra no nosso coração, a sua palavra recebi no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? A palavra que Deus nos dá não é viva e eficaz na nossa vida, é a nossa única regra de fé e prática. Mas por que nós não temos, sabe, seguido essa palavra muitas vezes na nossa vida? Porque nós estamos deixando, sabe, a onda nos levar e estamos entrando na concepção do mundo, de um mundo dizer, sabe, o que é que tem que ser feito, dando as cartas para aquilo que a gente precisa fazer, né? Então, os princípios que nós temos são esses: fidelidade ao Senhor, ser fiel ao Senhor. Como falamos inicialmente, a fé, meu irmãos, sabe, muda a nossa vida. A fé transforma a nossa vida. Sabe, nós temos que sabe, olhar e observar a fé como um aliado nosso, sabe, para que a gente possa vencer as dificuldades. Esse livro nos dá uma Fé e Finanças, ele é baseado no pessoal da Jocum, e vários exemplos deles que só Deus mesmo, quando você lê aquele negócio, que eles não tinham dinheiro para nada, para comprar o negócio, daqui a pouco o dinheiro chega do nada, e o dinheiro chegou alguém, porque viviam por fé mesmo. As pessoas que viviam por fé, que estavam ali pedindo orientação do Senhor, conversando com o Senhor. Senhor, tu sabe que nós não temos, mas a fé, ela tem vários aspectos, nós vamos falar lá na frente, vários aspectos da fé. A fé não só é você dizer, eu tenho fé.
Ei, Jesus, glória a Deus. Tá? Não é isso não, irmão. Isso está fora. Isso é conversa fiada. Tá? A fé brota no coração, sabe? Brota no seu coração. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não viu acontecer. Né? Você tem fé na sua vida que aquilo vai acontecer. Então a fé não quer dizer, aquilo vai acontecer em nome de Jesus. Xalablá. Não tem nada disso não, irmão. Cabe com isso. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono de tudo. Ele que governa tudo, como eu falei nisso. Ele que toma conta das nossas finanças, da nossa casa. Nós temos que ter a fé, sabe? E botar essa fé para poder trabalhar ao nosso favor. Sabe? Aí vem a questão da generosidade também, um princípio importante. Você é generoso, meu irmão, com as pessoas, ou Deus só serve para você? Você financia de repente projetos, você manda uma oferta para um missionário que está lá distante, que muitas vezes você não sabe nem quem é. Agências de missões. Você faz isso? Não, porque eu já dou o dízimo. Dou o dízimo, e quem quiser que faça diferente e tal, porque eu entendo que, meu irmão, mande R$10, já é um bom começo para você começar ali. Mande R$10. Ninguém vai ligar para você, rapaz, você mandou só R$10 aqui, estou precisando de... Ninguém vai dizer isso a você não, meu irmão. Coração na obra, sabe? Você tem um coração na obra do Senhor... Sabe? Você tem o coração voltado, porque eu conheço uma pessoa que pegava do bolso, quando não tinha dinheiro, pegava do bolso, puxava do bolso assim, aí pegava e pagava mesmo. Aí, não, tá aqui, tá. Mas pai, não faça isso não. Astolfo, pastor Neemias, Abraão. Gente tá aqui, nossa, que tirava do bolso. Não tinha dinheiro não, tem não, junta aí, quanto é? Juntava assim, toma aqui. Pessoas que têm o coração na obra, irmão, sabe? A gente não pode viver só, sabe? O irmão está no seu lado, muitas vezes passando situação, necessidade, você sabe disso, e ninguém faz nada. Vamos orar, que Deus vai dar graça. Ore não, meu irmão, puxa o dedo do bolso primeiro, aí. Dê ao irmão lá, que ele está precisando. Jesus falou no seu coração, porque muitas vezes Jesus não fala no coração, porque o cara tem um coração de pedra, como eu falei, sabe? Não tem abertura nenhuma com o Senhor para poder dizer a Ele, para escutar a voz dele, Senhor, o que é que o Senhor tem hoje para mim? Domínio próprio, né? Domínio próprio que você precisa para poder vencer. Acabou, foi misericórdia. Visão de reino. Acabou o tempo lá. Já estava animado, estou na metade, viu, irmãos? Então eu vou finalizar porque... misericórdia. E sabedoria. Precisamos de sabedoria. Você pode comprar, irmãos, qualquer coisa. Você pode comprar o que quiser. Deus não diz, olha, mas você precisa fazer isso aqui, olha. Você precisa fazer isso antes, olha. Eu estou precisando de comprar isso agora. Porque você tem uma geladeira em casa, está funcionando perfeitamente tudo, mas viu o saldão lá, né? Saldão, né? Uma beleza, né? Olha, já quer trocar, 30 anos depois. Olha, meu irmão, você está precisando trocar, faça essa pergunta antes de fazer qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente não precisa e a gente fica no engodo ali, ó, recebendo ali da TV ou de alguém, passa na loja, no shopping, e está assim, ó. Antes de comprar, consulte ao Senhor. Você conversou com o Senhor, você falou com Ele, Deus, eu estou precisando trocar essa geladeira. Que nada, meu irmão, quem manda na minha casa sou eu. Quem manda é você mesmo. Quando você age dessa forma, é você mesmo que manda. O Senhor passou longe ali, ó. Não passou nem perto, né? Por quê? Porque a gente tem que fazer isso, irmão, sabe? Não é a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. E quando a gente tem paz, a gente fala com quem? Com o vizinho, com a esposa, vai falar com Jesus lá, pede a Ele. Senhor, eu estou precisando trocar meu carro. Meu carro me deu um problema, deu assim, tal, tudo certinho. O Senhor sabe disso. Coloca a certeza no meu coração que eu posso fazer isso. E Deus vai dizer a você se você vai fazer ou não. Fique com Ele mais 10 anos, viu? Fique quietinho. O problema da geladeira é quando a esposa querida, o Senhor falou comigo.
O que é minha família? O que é minha... Mas o senhor falou comigo. O que minha família acha disso? O que é que minha esposa acha? Conversou com a esposa, conversou com o filho, conversou, né? Porque, meu irmão, tudo vai convergir, tenha certeza. Esses 3 pontos aqui, ó, vão se alinhar em uma coisa só. Tenha certeza disso. É difícil. Não é difícil não. Quando a gente tem convicção de quem nós acreditamos, em quem a gente crê, naquele que é o dono de todas as coisas, que governa a sua vida, a minha vida, da esposa, do cachorro, do gato, tá todo mundo lá. Tá todo mundo no bolo, não importa. Rapaz, eu vou acabar. Só lembre que somos mordomos de Deus, nós somos mordomos do Senhor. Tudo aquilo que vem nas nossas mãos, o Senhor, logicamente, Ele vai dar para a gente, Ele vai, de uma forma ou de outra, Ele vai sair no nosso benefício. Nós vamos ter benefício com isso, mas não espere nada disso. A nossa consciência não tem que estar no que eu vou receber do Senhor, porque não funciona assim, né? Não funciona assim. Funciona quando a gente entrega de coração. É o nosso coração, o meu comportamento, o meu coração diante do Senhor, quando eu entrego nas mãos do Senhor, sem olhar o que eu fiz. Porque eu não sou nada, eu não faço nada, sabe? Eu não tenho esse poder, sabe, irmãos? De determinar as coisas para o Senhor. Senhor, eu dei o dízimo, o Senhor sabe, eu dei mais do que... Então, por favor, me restitua. Tem isso não, meu irmão, sai daí, não tem isso na Bíblia, não. Os recursos não são nossos. Administramos para o dono de tudo. O Senhor é o dono de todas as coisas. Como eu disse, Ele governa tudo. Deus nos abençoa, não porque somos fiéis, é porque Cristo é fiel a Deus. Cristo sempre foi fiel ao Senhor, ao exemplo da cruz, né? Se fosse um Deus falso, o que é que fazia? Quem vai entrar nessa cocó aí? Eu vou sair por aqui, eu saia correndo. Esses deuses falsos que a gente tem. Mas o Senhor foi até o final. Senhor, se for possível, passa isso de mim. Eu não aguento não, tal Senhor. E o Senhor, a gente tem a convicção de que Deus fez conforme a vontade e o querer dele, do Deus Todo-Poderoso. O Filho de Deus estava com ele desde a criação de todas as coisas. Então Deus... Ele realmente, irmãos, nos abençoa, sabe? Deus nos abençoa não porque somos fiéis, porque Cristo realmente é fiel. Sofremos financeiramente porque não temos conhecimento bíblico sobre finanças. Precisamos conhecer a teologia bíblica sobre o assunto. Isso foi uma frase do pastor Andrew. Quem prestou atenção, ele falou exatamente isso. Falou com outra palavra. Aí eu mandei para ele, pastor, eu entendi aquilo que o senhor falou, tal, e falou conhecimento bíblico sobre outra palavra, não sei se foi arrependimento, salvação, alguma coisa assim. Aí eu disse, se eu fizer com finanças, é válido do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Conhecimento bíblico nos livra e adianta a nossa vida em tudo, porque nós temos o conhecimento dele. Então você confia em Deus? Você confia nele? Existem muitas formas de se confiar em Deus em relação à finança. Então, vou correr aqui agora. Podemos aprender a confiar nas diversas maneiras como Ele supre nossas necessidades. Aquilo que eu falei inicialmente. Então, várias maneiras nós podemos confiar no Senhor, saber que existem várias formas de a gente confiar no Todo-Poderoso. Nós podemos dar um passo de fé e vê-lo operar em nosso favor. Se dermos um passo de fé, Ele opera na nossa vida. O melhor de tudo é que podemos aprender a conhecer seu modo de agir. Quando temos fé, quando colocamos a fé em obra, a fé em ação, nós conseguimos ver o modo de agir do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele age na nossa vida de diversas formas. Então a decisão é sua. Você pode se acomodar e levar uma vida comum. Então, tá bom para você, tá bom, então, irmão, continue aí, na bênção. Tá bom demais. Ou você pode experimentar a emoção de uma nova vida financeira com Deus. Então, se você veio aqui com ouvidos de ouvir, se você veio com o coração voltados para ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele falou ao seu coração, a partir de agora, você tem a responsabilidade
né, e pode experimentar exatamente a emoção da vida financeira com Deus. Então eu tenho mais algumas coisas, mas o tempo realmente não dá, né? A gente precisava ser mais... Mas num tema como esse eu tinha assunto aqui, irmãos, para passar umas 3 horas pelo menos com os irmãos, conversando nessa linha financeira, né? Mas eu enxuguei o máximo que eu pude, eu cortei muita coisa que precisava ser falado, o que a gente fala, para vocês terem uma ideia, quando a gente está com um casal conversando, eu pelo menos passo 4 encontros com ele, 4 encontros com a pessoa, falando exatamente só sobre finanças, para poder botar e tentar incutir na cabeça da pessoa a necessidade de a gente ter fé e estar aos pés do Senhor, que o Senhor dirija a nossa vida para que a gente tenha uma vida financeira que agrade ao Senhor. Então eu queria parar por aqui. Deus abençoe os irmãos, espero que tenha sido bênção na vida dos irmãos, e outra oportunidade a gente pode alongar um pouquinho mais. Deus abençoe.